Então vamos lá, queridos, para os lipídios agora. Coloquei aí então um pouquinho sobre os lipídios. Os lipídios agora, eles rola uma confusão com carboidratos, tá? Porque eles também são fonte de energia, só que eles são uma fonte secundária de energia. Então depois que acaba os estoques de carboidrato no nosso corpo, por exemplo, a gente começa a utilizar os lipídios para fornecer energia. Tá? Lembrando que os estoques de carboidrato são pequenos. Então, logo depois que acaba, eu não me recordo muito bem, mas acredito que em torno de meia hora aí, entram os lipídios para poder compensar, tá, essa falta de carboidrato. O que acontece? Os lipídios, então, são transformados em glicose e colocados no sangue, tá, para servir de energia para as células. Então, é aquela coisa, a prioridade é ser carboidrato. Não é carboidrato, a gente utiliza os lipídios para fazer a glicose, que é um carboidrato, e então enviar para as células, tá? É mais ou menos assim. O que é bom do lipídio é que ele se estoca no nosso corpo, ao contrário do carboidrato. Então, os lipídios, eles formam grandes estoques às vezes, né? E evita que você, entre as alimentações, entre, por exemplo, né, o jantar, vamos dizer que você jante às 8 da noite, tá? E aí você só vai comer no outro dia no café da manhã, às 8 da manhã. Então são 12 horas aí que você fica sem comer. Quem segura as pontas aí é principalmente, né, a liberação de glicose por lipídios, tá bom? Então é muito importante ter essa reserva para em momentos em que você não está comendo, não está adquirindo energia, você tenha estoques para poder gastar, tá? Eles são representados então pela gordura animal e pelos óleos vegetais. Aquela gordurinha da carne, tá, gente? Eu não... Ah, sim, o leite, a nata do leite também é um tipo de gordura, tá? Que tem no leite integral, né? Geralmente no leite semi-integral e naquele leite desnatado já não tem tanta gordura, né? Porque é retirada essa gordura do leite. Os óleos vegetais, a gente tem o óleo de soja, o óleo de milho, o óleo de abacate, o óleo de amêndoas, o óleo de castanha do Pará, tá? Então muitas sementes possuem óleos, muitas plantas possuem óleos que a gente também utiliza na alimentação. Esses óleos são também lipídios, tá? Um óleo que a gente consome, por exemplo, o azeite de oliva, tá? Os óleos para frituras, como tem aí na imagem que vocês estão vendo, né? É um óleo de soja, então já é um lipídio. Tudo que a gente fritar nesse óleo de soja aí, o óleo de milho, ou enfim, vai ficar com gordura, né? Pelo menos na parte de fora, tá? Às vezes dentro também. Há grandes estoques no nosso corpo que são utilizados quando se esgotam os estoques de carboidrato, como eu acabei de falar aqui com vocês. Os lipídios se armazenam por todo o corpo e podem prejudicar nossa saúde se está em excesso, principalmente colesterol, tá? Então, os lipídios são muito bons, são essenciais, a gente não pode deixar de comer lipídios, mas a gente tem que cuidar muito a quantidade, tá, gente? E a qualidade desse lipídio, tudo bem? Então, assim, legal comer... Deixa eu ver, eu acho que é o próximo slide aqui que eu vou mostrar. Aqui, olha que coisa linda, né? Então, assim, legal comer um hambúrguer, né? Legal, tem muito lipídio aí, muita gordura. Não tem problema, né? É gostoso, é nutritivo, tá? Mas tem que lembrar que muita parte desse lipídio e desse carboidrato que a gente vai se alimentar vai virar estoque de gordura, tá? E se tiver em excesso no nosso corpo, esse tipo de gordura pode sim causar alguns problemas de saúde, tá bom? Vamos tentar ver o que tem nessa imagem, só pra gente já dar uma olhadinha geral. Deixa eu aumentar aqui. Então aqui nós temos, ó, em cima, tá? Pão feito de farinha, tá? Ovos, tem um monte de coisa, professora.
Vou considerar a farinha de trigo. Farinha de trigo é um carboidrato. Carboidrato simples, não é complexo. Então é um carboidrato que assim que entrar no nosso corpo vai virar gordura, tá? Então aqui um carboidrato simples, não é integral, não é farinha integral. Nós temos aqui um tomate, né, e alface de verduras, né, legumes, enfim, que representem esse grupo, que tem mais vitaminas, tem alguns carboidratos, tem fibras, tá? Que a gente vai falar mais pra frente. Aqui nós temos o queijo, que é feito, né, principalmente de leite e gordura animal. Então, nós temos aí proteínas e temos lipídios também. Aqui o bacon, ele tem proteína, mas tem as gorduras da carne, que são lipídios. E ele, às vezes, né, são frito ali no mesmo lugar onde foi frito outras coisas com óleo de soja. Então, ele pode também ter lipídios vegetais, né, de onde ele foi frito. E aqui, proteínas e também a carne tem gordura, então tem também lipídios, tá bom? Voltando aqui, então, a gente armazena a gordura por várias partes do corpo, e isso pode ser um pouco genético, tá? Então, algumas pessoas podem armazenar mais gordura na barriga, né? Ou então nos braços, ou então aqui na papada, né? Que mulher não gosta, ou no bumbum, tá? Mulheres têm um grande armazenamento de gordura no bumbum. É normal, digamos assim. Nos seios também, o seio feminino é feito de gordura, principalmente. Então, assim, a gordura, ela é armazenada no nosso corpo em alguns estoques específicos, tá bom? Um lugar muito, muito interessante que tem gordura e é muito importante é embaixo de toda a nossa pele, tá? Então, assim, deixa eu voltar aqui na minha tela, só para eu ver se vocês estão vendo. Estão vendo, né? Então, aqui a gente tem, se você pegar, você geralmente vai ver uma camada bem fina, uma película bem fininha, tipo película de celular. Você vai ver a pele. Se você apertar, como eu tô apertando, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Se você apertar, ó, como eu tô apertando aqui, olha aqui o meu, tá vendo que tem uma massinha aqui embaixo? Fofinha. Essa massinha fofinha aqui embaixo é a camada de gordura que tem embaixo da pele, tá bom? Aqui. Tem gente que tem menos, tem gente que tem mais, tá? Isso varia do local do corpo, por exemplo. No meu corpo armazena bastante aqui, ó. Tá vendo? Eu acho que tem mais do que aqui até. O estoque é maior. Isso é genético, tá, gente? Aonde vai ser locada essa gordura. E embaixo você vai ver que tem uma parte bem dura, né? Que é a proteína, é a nossa musculatura, tá? E em cima, então, fica essa camada de gordura. Essa camada de gordura, ela vai se espalhar por todo o corpo, tá? Em alguns lugares mais, outros menos, mas por todo o corpo. Para que ela serve? Ela serve como um isolante térmico. Então, ela vai evitar que a gente perca temperatura para o ambiente, tá? Vocês estão vendo aí que a pandemia, não sei, acredito que sim, que as pessoas agora, todo lugar que você vai, elas estão medindo a sua temperatura, né? Geralmente, dá uns 35,5, né? Pensa que manter 35,5 num ambiente onde está 25, que é o nosso, por exemplo, ó, eu tenho um termômetro aqui, tá 24 aqui no momento que eu tô gravando o vídeo, tô gravando à noite, né? Tá mais fresquinho. Então, pensa que a gente tem a temperatura corporal, nesse caso, agora aqui, no meu caso, entre 10 a 11 graus acima da temperatura ambiente, tá? Então, o que o corpo quer? Que essa temperatura se mantenha. As reações químicas que acontecem dentro do nosso corpo acontecem dentro dessa temperatura de 35,5, tá bom? Então, assim, se baixar muito a temperatura, as reações químicas não acontecem. Se aumentar muito a temperatura, as reações químicas não acontecem. Então, por exemplo, uma pessoa que está com febre, ela vai ter reações químicas que vão ser prejudicadas. Tanto que se a temperatura subir muito, 40 graus, ela vai ter problemas graves, né? Pode levar à morte dependendo da temperatura, tá bom?
por causa que vários sistemas vão começar a parar de funcionar dentro do corpo. Se a nossa temperatura baixa de 35 para 30 e... não sei, tá, gente? Mas imagina que aí 33, 32, você já vai estar morrendo também, tá? Então, assim, por mais que a temperatura fora do nosso corpo varie muito, lembre-se que a nossa temperatura interna não muda. Tá sempre entre 35 e 36 ali, tá bom? Os mamíferos, tá? Que é o nosso grupo, né? Então, outros animais também que são mamíferos, como os gatinhos, cachorrinhos que a gente tem em casa, se a gente pegar neles, a gente vai ver que eles sempre estão quentinhos, né? Porque eles também têm uma temperatura fixa. Eu acredito que gato é um pouquinho mais, tá? Não lembro, posso ver pra vocês depois. Eu acho que é 36, 37. São mais quentinhos, tá? Mas também mantém a temperatura. Por quê? Porque tem reações químicas específicas que acontecem nessa temperatura e a gente precisa que elas aconteçam. Tudo bem? Então, esse isolante térmico que a gente tem aqui fora, né, embaixo da pele, serve justamente para esses 10 graus de diferença, não faça a gente perder muito calor para o ambiente. Se a gente perder muito calor para o ambiente, fica difícil acontecer essas reações químicas. Então, os lipídios mantêm. Professor, então uma pessoa que tem uma grande camada de lipídio embaixo da pele vai sentir muito calor? Às vezes sim, tá? Às vezes sim, dependendo do ambiente, dependendo da genética, enfim, várias coisas, dependendo da grossura da camada, né? Sim, pessoas gordinhas podem sentir mais calor, sim, por causa que o isolante térmico delas funciona bem até demais. Pode começar a acumular calor demais dentro do corpo, tá? Pode, tá? Pode. Depende muito da situação. Que mais? Pessoas muito magras, professora, que não tem essa camada de gordura aqui. Pode ser que alguns alunos peguem, né? E vejam, nossa, professora, eu acho que nem tem, né? Pode sentir mais frio? Pode, tá? Pode, é muito provável. Por quê? Porque essa pessoa perde calor do corpo muito rápido, tá? Então ela vai começar a sentir frio, porque a temperatura do corpo dela tá baixando, tá? Vai começar a tremer, etc, tá? Tudo bem, gente? Quanto mais grossa, então, a camada de gordura, mais eficiente é essa camada de manter a temperatura corporal. Então, se você, por exemplo, vê de baleias, ursos polares que vivem em regiões frias, águas frias, né? Você vai ver que tem uma camada de gordura deste tamanho, tá? Enquanto a do humano, por exemplo, é desse tamanhinho assim, a camada de gordura de um urso polar é gigantesca. Por quê? Por causa que lá ele tem, sei lá, 36 graus dentro do corpo dele, não sei, tá? Tô chutando. E o ambiente está a menos 10 graus. Então, pensa como é difícil manter essa temperatura corporal, né? Ele se manter quentinho num lugar que está super frio. Então, os lipídios são muito importantes para esses mamíferos, por exemplo, tá bom? Deixa eu passar, então, aqui o hambúrguer bonitinho, né? E a gente vai falar de coisas que não são tão legais. Que não tem a ver, né, com comidas gostosas. Gente, uma coisa que eu quero também falar com vocês é o seguinte. Tanto os carboidratos quanto os lipídios, eles são muito tentadores, tá? Lembra que o nosso corpo, ele tá buscando energia, tá? Então, para ele vê, deixa eu só ver se tá aparecendo certinho na tela. Ah, tá certinho. Então, ele vê um carboidrato, ele vê um lipídio, independente se é um carboidrato de qualidade, se é um lipídio de qualidade ou não, ele vai fazer você sentir desejo, né? A não ser que você esteja cheio. Seu corpo vai fazer você sentir desejo de se alimentar daquele tipo de alimento que tem muita energia, tá? Pensa que o nosso corpo hoje, na sociedade que a gente vive, não sabe que a gente tem alimento disponível o tempo todo, tá? Então, assim, é muito difícil, tá? Para o corpo entender que ele precisa comer menos, tá? Ele sempre vai querer estocar energia para um momento de necessidade, um momento onde você passe fome, tá? Então, é comum a gente ter essa quedinha por um hambúrguer bonito,
ou por uma batata frita, ou por um doce, né, no caso de carboidrato. É muito normal. Porém, a gente tem que aprender a equilibrar, tá? Nem para mais, nem para menos. Todos esses alimentos a gente vai ver mais para frente, tem problema se você tiver para mais ou se você tiver para menos no corpo, tá? Então, assim, carboidratos lá que a gente viu, para mais engorda. Para menos você pode desmaiar, né? Pode ter problemas. A mesma coisa é com os lipídios. Para mais causam várias doenças. Para menos podem causar problemas na temperatura corporal, né? Por causa que tem aqui a nossa camada. E também na falta de energia. A gente se sentir cansado. A gente, até a nossa respiração ficar mais lenta. A gente dormir muito, porque o corpo vai, se você tiver com pouco lipídio, tá? Porque o corpo vai tentar armazenar ao máximo aqueles lipídios que ainda tem, tá? Então, tanto o excesso quanto a falta causa problemas. Aqui nós vamos ver os problemas do excesso e de um tipo de lipídio que tem dentro do nosso corpo, em especial, que é o colesterol, tá? Então, botei aí no slide para vocês. Colesterol tem sido muito discutido por causa de problemas de saúde, como infarto, doenças do sistema cardiovascular e AVC. AVC, acidente vascular cerebral. Apesar de em excesso ser prejudicial, ele é essencial na produção de hormônios, progesterona e testosterona. Então, a falta deste lipídio pode causar problemas, inclusive nos nossos hormônios. Progesterona é um hormônio feminino, tá? Muito importante no ciclo da mulher. E testosterona, um hormônio muito importante, principalmente para os homens. Mulheres também têm testosterona, tá? Mas em quantidades bem menores que os homens. Se você começar a ter muito pouco colesterol no sangue, aí sim vai começar a ter problema nesses hormônios também e em características, né, do corpo feminino, masculino, enfim. Nós temos dois tipos de colesterol, tá? Que a gente chama, tá? De colesterol bom e ruim. E se você olhar um exame de sangue, eles vão aparecer como LDL e HDL. Então, se você tem um exame de sangue em casa, aproveita para olhar, para ver se você consegue achar essas siglas lá, tá? Hemograma, aquele hemograma completo, que é o exame de sangue completo, você sempre vai achar. O LDL, no exame de sangue, ele tem que estar baixo. Ele não pode estar muito alto. Porque se ele estiver muito alto, indica que esse colesterol está em excesso nos vasos sanguíneos. E por que é ruim esse colesterol estar alto nos vasos sanguíneos? Porque ele começa a entupir os nossos vasos, tá? O HDL, ao contrário, ele tem que estar alto no nosso sangue, porque ele faz nossos vasos sanguíneos ficarem limpinhos de novo. Toda vez que ele passa por um vaso sanguíneo que está entupido pelo LDL, digamos que o LDL e o HDL se grudam e ele leva embora. Gente, vocês lembram, sabem aquela graxa de carne? Quando você faz aquela carne de panela, que é carne de panela, na panela, e aí solta um óleo que depois vira uma massa branca, quando esfria, tipo uma graxa. Então, é mais ou menos aquilo ali que fica nas artérias e veias de quem tem problema de LDL alto, tá? Então, assim, é muito complicado, é muito preocupante essa questão aqui. Por quê? Porque se os vasos estão entupidos, vai começar a causar vários problemas de circulação sanguínea, o que pode sobrecarregar o coração, tá? E você ter pressão alta. Pode acontecer de você ter um infarto por causa do excesso de gordura no sangue. Pode ser que você tenha um AVC, tá? Então, assim, pode ter outras causas, professora? Pode, claro que pode, tá? Causas de AVC, causas de infarto. Mas essa é uma causa muito comum atualmente por causa da alimentação, tá? Então, assim, maneirar na gordura da carne, maneirar nas frituras, maneirar nos lipídios e maneirar também nos carboidratos, tá? Não só lipídios, carboidratos e lipídios, tá? Porque lembra que o carboidrato, depois que ele tá dentro do corpo, ele se transforma em gordura?
Então, tanto carboidrato e lipídio, a gente tem que cuidar, porque os estoques são importantes, mas ter armazenado esse colesterol no sangue não é bom, tá? Não é bom. Começa a entupir. Então, assim, uma coisa é entupir um vasinho do seu dedo, tá? Não vai causar grandes problemas. Agora, imagina, olha aqui na imagem. Imagina esse coração aqui, você entupir o principal vaso que alimenta o coração. Sim, o coração envia sangue para todo o corpo, mas ele também precisa de sangue, tá, gente? Então, aqui são vasos que trazem sangue para o coração, para alimentar o coração, para dar energia, glicose para o coração. Então, imagina você entupir um vaso desse. Que complicado. Já era, tá, gente? Ele não consegue bater. E aí acontece o que a gente chama de infarto, tá? É quando o coração para de bater, né, por algum motivo. Nesse caso, por entupimento dos vasos. Pode acontecer também de entupir um vaso, né, importante aqui dentro do cérebro. E aí não vai sangue, não vai alimento para o cérebro. Então o cérebro para. Então a gente vai ter o AVC, o acidente vascular cerebral. Tá bom? Só para lembrar um detalhe, todo vaso que sai do coração é artéria. Todo vaso que entra no coração é veia, tá? Então, assim, o principal, é só para saber, assim, né? Não vou cobrar isso, não é tão relevante agora pra gente, mas para lembrar que os vasos sanguíneos, o pior que pode acontecer é entupir as artérias, tá? Porque são as que estão levando o sangue do coração, que está oxigenado, para o corpo. As veias já trazem o sangue não oxigenado, e digamos que não tem tanto problema entupir elas. Então, o entupimento de artérias, principalmente, é muito grave. A gente chama de arteriosclerose. Não sei se eu escrevi em algum lugar, mas esse é o nome que a gente dá para esse entupimento, tá bom? Como é que você faz para resolver esse problema, então? Mudar o estilo de vida, tá? Alguma coisa está errada. Pode ser genético? Pode. Tem pessoas que geneticamente tendem a acumular esse colesterol nos vasos sanguíneos e aí tem que ter um tratamento mais específico. Mas geralmente um bom nutricionista, um bom médico que te atenda, tá? Vai passar as orientações simples, básicas, mas que fazem uma grande diferença. Então, se você tem excesso de gordura corporal guardada no corpo, né? Excesso de estoques, inclusive nos vasos sanguíneos, né? Você tem que gastar essa energia estocada. Faz sentido? Então, você caminhar, você correr, você estar ativo, tá, gente? É importante para você gastar essa energia corporal que está acumulada. Então, começar a desentupir os vasos, porque aquele estoque vai começar a ser utilizado. Por isso, pessoas que têm colesterol alto são sempre indicadas a fazer atividades físicas, tá bom? Então, mudança no estilo de vida, como exercício e comer uma dieta saudável, sempre equilibrado, gente. Nem muito lipídio, nem muito carboidrato, nem muito proteína, tá? Sempre manter o equilíbrio na alimentação. Esse é o mais importante para manter você saudável, né? E manter um peso ideal também, tá bom? São a primeira linha de defesa contra o colesterol elevado, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Gente, o que eu quero que vocês, então, guardem dos lipídios é que, assim, eles são muito importantes. Pessoas que às vezes vão emagrecer, tira os lipídios, tira os carboidratos. Gente, não pode tirar. Eles são muito importantes para o nosso corpo, fazem muita falta. Agora, em excesso, né, você vê que a nossa sociedade mudou muito da época primitiva, né? A gente está mais sedentário, a gente do que era na primitividade. A nossa alimentação é muito fácil de conseguir, então a gente acaba ingerindo mais calorias, estocando mais. Os nossos alimentos não são de qualidade, tá? Então, temos os carboidratos simples e complexos, a maioria é simples, né? São alimentos de baixa qualidade, com baixas vitaminas, fibras,
né? Outros nutrientes, tá? Isso tudo faz com que a gente acabe acumulando para mais, engordando, tendo problemas cardíacos, tendo problemas nos vasos sanguíneos, tá? Mas um detalhe importante, gente, não é pessoas gordas que vão ter colesterol alto, tá? Existem sim pessoas que são super magras e têm colesterol elevadíssimo. Não acho que porque a pessoa é magra e tem o colesterol alto que ela não pode morrer de infarto, tá bom? Lembre que é só questão de tempo. É só questão de entupir a artéria certa. Ou melhor, a artéria errada, para causar um grande problema, tá bom? Então é isso, gente. Próxima aula, então, falaremos das proteínas. Um grande beijo.